E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? Nesse vídeo nós vamos tratar sobre essas figuras lindas que são os paraboloides elípticos. Grosseiramente, esta figura se parece com uma antena parabólica. A gente vai fazer o seguinte aqui. Nós vamos tratar primeiro separadamente os aspectos linguísticos, depois gráficos, depois algébricos, as equações, primeiro separadamente, cada um deles, e aos poucos nós vamos conectando estes três aspectos. Para início de conversa, lembre-se que um eixo, como por exemplo o eixo X, ele tem duas partes, uma positiva e uma outra negativa. Cada uma dessas partes a gente chama de semi-eixo. Então, esse aqui é o semi-eixo X+, e aqui o semi-eixo X-. A mesma coisa para o Y+, Y-, também dá para pensar em termos de eixo Z. Bom, então nós temos os 6 tipos de paraboloides elípticos. O abrindo em Z+, abrindo em Y+, abrindo em X+, abrindo em Z-, abrindo em Y-, abrindo em X-. 6 tipos. Esses foram os nomes. Vamos dar uma olhada nos gráficos. Aqui, o abrindo em Z+, ele é ilimitado na parte positiva do Z, quer dizer, ele continua para cá. Se eu pegar o abrindo em Y-, ele é ilimitado na parte negativa do Z-. Então, ele é limitado para cá, ilimitado, continua para cá e para cá. O análogo vale para os demais. Além disso, tem uma característica importante, que esta figura é uma elipse. Claro que eu poderia desenhar outras elipses para cá, ou até outras mais para cima. Mas o fato é, neste caso, as elipses formam 90 graus com o Z+. Aqui as elipses formam 90 graus com Y+, aqui formam 90 graus com o X+, aqui as elipses formam 90 graus com o Z-, aqui as elipses formam 90 graus com Y-, e aqui as elipses formam 90 graus com o X-. Então você já consegue ver que tem uma maneira de eu passar do gráfico para o nome. É só olhar as elipses. No caso do abrindo em Z+, as elipses são perpendiculares a quem? Ao eixo Z+. Vamos pegar uma negativa aqui. No abrindo em Y-, as elipses são perpendiculares a quem? Ao Z, ao Y, desculpe, em Y-, as elipses são perpendiculares ao Y-. Agora vamos olhar só para as fórmulas, deleta o resto da tua mente, olha só para as fórmulas, haverá características que são iguais em todos e outras que são particulares para cada um deles. Todos eles, no primeiro membro, que é o lado esquerdo, têm uma variável. E ela é de que grau? Primeiro grau. Aqui é Z, Y, X, Z, Y, X. Todos eles, no segundo membro, que é o lado direito, há duas variáveis, só que agora do segundo grau. X ao quadrado, Y ao quadrado, X ao quadrado, Z quadrado, Y quadrado, Z quadrado, menos X quadrado, menos Y quadrado, menos X quadrado, menos Z quadrado, menos Y quadrado, menos Z quadrado. Agora, nesses aqui de cima, os termos do segundo grau têm um sinal de mais aqui, ambos. Nos de baixo, os termos de segundo grau têm um sinal de menos. Vamos repetir então. Todos eles, do lado esquerdo, têm uma variável de que grau? Primeiro. Todos eles, do lado direito, têm duas variáveis. De que grau? Segundo. Agora, esses de cima, as variáveis de segundo grau têm os sinais de mais. Nos de baixo, as variáveis de segundo grau têm sinais de menos. Ok.
Agora, como é que a gente passa da fórmula para o gráfico? Olha só. Abrindo em z+, a variável do primeiro grau é o z. As variáveis do segundo grau têm o mais. Agora, vamos ver esse outro aqui, ó. Abrindo em y-, a variável do primeiro grau é o y, e as do segundo grau tem o sinal de menos. Opa, tem uma sacada aqui, que é a seguinte. Sempre a variável do primeiro grau vai dizer qual é o eixo que está abrindo. Então, se a do primeiro grau é z, está abrindo em z. Se a do primeiro grau é y, está abrindo em y. Agora, como é que eu vou saber se abre para o lado positivo ou negativo? Daí você vai olhar para as variáveis do segundo grau. Se as do segundo grau tiver mais, vai estar abrindo no sentido positivo. Se as do segundo grau tiver menos, vai estar abrindo no sentido negativo. Vamos repetir. A do primeiro grau tem uma função, que é qual é o eixo que abre. Se a do primeiro grau é z, abre em z. A do segundo grau também tem uma função, que é saber o sentido. Se aqui tem mais e mais, sentido positivo. Se menos e menos, sentido negativo. Vamos fazer um exemplo aqui. Aqui está. Reparem, primeiro você tem que identificar que isso aqui é um paraboloide elíptico. Por quê? Do lado esquerdo, uma variável do primeiro grau. Do lado direito, duas do segundo grau. Duas com sinais iguais e menos. Ok. Ela vai estar abrindo em que eixo? Como a do primeiro grau é y, está abrindo em y. Está abrindo aqui, ó. Então, as elipses vão formar 90 graus com o eixo y. Será que é para o lado positivo ou negativo? Daí depende das variáveis do segundo grau. Como a de segundo grau tem 2 menos, vai estar abrindo do lado negativo. Então você vai no eixo y, vai desenhar uma elipse formando 90 graus com o eixo y. Que é o que eu tentei representar agora. Agora faz aqui, ó, uma parábola. Aqui está representado. Professor, eu reparei que você não usou estes dois números. Eu poderia usá-los? Sim, poderia usá-los. Você pode usá-los para saber várias coisas aqui. Por exemplo, qual é a relação entre essa medida e essa? Será que essa parábola não deveria ser menos fechada? Ou mais aberta? São algumas questões que você pode analisar a partir desses dois números. Como a ideia aqui é só um esboço do gráfico, e não um gráfico perfeito, né? Ou pelo menos muito mais bem feito, então eu vou acabar não utilizando esses dois números. Mas reparem, vou repetir aqui. Como é que você sabe que é um paraboloide elíptico? Do lado esquerdo tem uma variável do primeiro grau, do lado direito tem duas de segundo grau, com 2 mais ou com 2 menos. Depois, se a variável linear é z, vai estar abrindo em z. Se a variável linear é y, vai estar abrindo em y. Se os dois sinais das variáveis quadráticas são positivas, vai estar abrindo para o lado positivo. Se os dois sinais das variáveis do segundo grau são negativos, vai estar abrindo do lado negativo. E para ser um gráfico, você primeiro desenha a elipse perpendicular a que eixo? Ao x, ao y, ao z. Depende da variável do primeiro grau. Se a variável do primeiro grau é y, como é esse caso, você desenha uma elipse perpendicular ao eixo y. Se a variável do primeiro grau for o z, você desenha uma elipse perpendicular ao eixo z. E se a do primeiro grau for o x, você desenha uma elipse perpendicular ao eixo x. Como tarefa, por favor, faça esse aqui, ó. Obrigado pela atenção e não esqueça, o poder é de você.